e mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a revelar no último tempo, em que vos grandemente vos alegreis, que ainda agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece, é provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com os gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas, do qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos dada, indagando que em tempo, ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que havia neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora nos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregar o Evangelho, para quais coisas os anjos desejam bem se atentar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu fico maravilhado com essa carta de Pedro. A gente vai ver a história de Pedro, a gente vai ver como pescador. Era um pescador bruto, ignorante. Era um homem que não tinha conhecimento da palavra do Senhor. Era um homem que tinha uma família, a gente vai ver que ele tinha uma sogra, que Cristo com a sogra dele. A gente vê que era um homem que vivia na sua casa. Mas até o momento que Jesus interage na vida de Pedro, Pedro se torna um novo homem. Quando Deus interage na sua vida, quando Deus interage na nossa vida, meu irmão, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Pedro, quando ele estava no dia de Pentecostes, pastor Alexandre, alguns homens lá da casa, lá da sinagoga, vai falar: opa, não era Pedro, esse homem letrado, esse homem douto, mas agora fala com propriedade, mas agora fala com autoridade, agora fala como um doutor da lei. Deus, ele capacita os incapacitados. Deus, quando ele tem uma obra na sua vida, meu amigo, quando você toma posse dessa obra, Deus faz grandes coisas na sua vida. Eu costumo dizer nesses últimos dias, a primeira pessoa a acreditar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida é a gente mesmo. Eu não preciso de confirmação do meu próximo, eu não preciso um anjo descer do céu e falar que Deus é comigo. Jesus já rasgou o véu no céu, já liberou um propósito para a minha vida e para a sua vida. E a primeira pessoa que tem que pegar isso nesses últimos dias tem que ser você. Eu creio que Deus tem algo grande na minha vida. Eu creio que Deus tem coisas grandes na vida dos irmãos que estão aqui essa noite ouvindo essa mensagem. E o Senhor fala no meu coração: Tiago, hoje você vai falar de resiliência. Hoje você vai falar de esperança. Hoje você vai falar daquele que não vai abrir mão daquilo que Deus chamou você para fazer na obra. Quem permanece confiando no Senhor, em meio à adversidade, em meio às lutas, em meio à escassez, ou em meio à bonância, essa pessoa ela não abre mão daquilo que liberou na vida dela. A gente vê, pastor Altair, que Pedro ele vai trazer um grego aqui refinado. A gente pega as cartas do apóstolo Paulo, a gente fica maravilhado, pastor Alexandre. Paulo é um homem que conhecia muito, aprendeu nos pés de Hilel, de Gamaliel, que era neto de Hilel, doutores da lei. Paulo conhecia muito a palavra. Pedro tinha pouco conhecimento, mas quando você pega a carta de Pedro para estudar a primeira e a segunda epístola de Pedro, você vai ver que é um grego refinado. E Pedro ele não escreveu isso sozinho. Deus levantou alguém para ajudar ele a traduzir, a escrever, um homem chamado Silvano. Eu entendo que quando Deus tem um propósito na sua vida, meu amigo, Ele vai levantar pessoas para te ajudar nesse propósito. Muitas vezes você vai fazer sozinho, mas Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Não damos conta sozinho, Deus sempre levanta alguém para ser braço na sua vida. Aqui tem o pastor, tem os obreiros, tem os ministros de louvores. Somos corpos de Cristo. E Deus conta com a gente para ser chave e braço na vida de quem precisa, no nome de Jesus. A gente vê que Deus, Ele pega os tempos, pastor Altair, e
e vai formulando conforme a vontade dele. A gente entende ali que o povo de Deus já passou por uma opressão na Babilônia, passou uma opressão com os persas, passou uma opressão com Roma, e mesmo assim o povo continuou resiliente, crendo no Senhor. A gente vê que a língua que imperava na época de Daniel era o aramaico, junto com o hebraico. Depois veio o persa, depois veio Alexandre o Grande, dominou e colocou o grego. Depois de Alexandre ele morre, levanta 4 generais, divide aquilo tudo. Roma fica revoltada e fala: vamos tomar isso tudo. Roma vai e toma. E a língua padrão de Roma naquela época era o latim, mas Roma estabeleceu o grego. Pedro agora pega essa linguagem universal, de modo para ganhar almas para o Senhor, e lança essa palavra em grego, para alcançar as maiores pessoas possíveis. Eu quero dizer nesse momento, nessa noite, use as ferramentas que Deus colocar na tua mão para ganhar alma para o Senhor. Independente do ambiente que você esteja, pastor Alexandre, independente do ambiente que você esteja vivendo, use aquilo que Deus colocar na sua mão. Na cruz de Cristo estava escrito lá em latim: Rei dos Judeus, aramaico, grego, latim, hebraico. Foram línguas, povos que passaram pelo povo de Deus. Mas essas nações não pararam aquilo que Deus liberou para a sua igreja. Eu quero declarar essa noite que o inferno não pode barrar aquilo que Jesus já liberou para a sua vida. Quem te elegeu não foi o homem, quem te elegeu não foi a carne, quem te elegeu foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia! E no verso 1, Pedro começa a falar aos estrangeiros, pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes. 30 anos depois, pastor Altair, 30 anos depois, irmãos, Pedro ele vai escrever essa carta cheia do Espírito Santo. Passou 30 anos de Pentecostes, Pedro vai escrever essa carta para irmãos que estavam ali naquele dia de Pentecostes, que andaram por outras cidades, por outras províncias, estavam ali jovens, adolescentes, homens e mulheres de Deus que construíram família, mas estavam debaixo de quê? De um jugo romano, de uma cultura pagã. Pedro vai escrever uma carta avivada, uma carta cheia de fé. Porque Deus não deixa o seu povo confundido. Eu vejo que nesses últimos dias o inimigo tem tentado confundir o povo de Deus. Mas aquele que te chamou garante a vitória. Aquele que te chamou te fortalece. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, com toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Deus é contigo. E a mensagem dessa noite é resiliência. Crê naquilo que Deus fez por nós. Ele está falando para aquele povo assim: vocês estão aí espalhados, mas vocês não estão sozinhos. Deus está com vocês aí. Tem zombado da nossa casa, tem zombado da nossa família, tem zombado da nossa cultura, mas permanece firme naquilo que vocês receberam lá no dia de Pentecostes. Permanece firme no poder de Deus que você experimentou. Permanece firme no ensinamento de Jesus Cristo. Permanece firme na palavra do Senhor. Não negocia aquilo que Deus já te levantou. Deus fala aqui nessa noite, aleluia: não abre mão daquilo que Deus te levantou. Não abre mão do seu chamado. Não abre mão da sua família. Não abre mão do teu casamento. Não abre mão do teu trabalho. Continua confiando, porque Deus é contigo. Ele te gerou, meu irmão, não para esse mundo. Ele não te gerou para depressão. Ele te gerou para uma nova e viva esperança. Aleluia. Deus não deixa os seus confundidos, pastor Altair. Deus não deixa a sua igreja confundida. Deus sempre vai levantar alguém para ser chave de ativação na sua vida. Essa caminhada cristã, eu tenho entendido que a gente não está sozinho. Deus sempre vai levantar um ombro amigo, um homem de Deus, pessoa cheia do Espírito Santo, para interagir na sua vida e fortalecer a sua casa, fortalecer o seu ministério, permanecer fé naquilo que Deus te chamou. A gente entende que na época, pastor Altair, havia uma opressão de Roma, havia uma opressão da cultura,
pressionava o povo de Deus a cultuar outros deuses, pressionava o povo de Deus a viver os padrões pagãos. Mas Jesus Cristo nos chamou para viver os seus ensinamentos, a sua vontade e a sua palavra. A santidade, ela brinda a vida de um cristão. Deus falou isso comigo, eu achei tão forte quando eu preguei. A santidade, ela brinda a sua vida. O sistema mundial, ele trabalha de uma forma para corromper a sua fé, corromper o seu comportamento. Porque sem santidade é impossível o Senhor derramar aquilo que Ele já liberou na sua vida. O pecado bloqueia o propósito que Deus tem na sua vida. Mas a santidade, ele abre o caminho para você viver aquilo que Deus já liberou na sua vida. E automaticamente a santidade blinda a vida de um cristão. Pedro escreveu essa carta falando para os irmãos que estavam nas outras províncias: andem em santidade, andem com o Senhor, porque esse povo vai ficar envergonhado com as suas condutas. Honra os seus patrões, honra o governador, honrai a todos. Creia que Deus está cuidando, que Deus está sustentando. Mais uma vez eu quero repetir: vocês estão espalhados, mas vocês não estão sozinhos, porque quem chamou vocês capacita e garante a vitória. Aleluia. Estamos aqui de passagem, meu irmão. A gente está aqui nesse mundo, mas a gente é lá do céu. Estrangeiros, peregrinos. Deus às vezes vai nos colocar, pastor Alexandre, em ambientes que a gente vai querer sair. Mas Deus fala: fica, eu quero te usar. Fica aí nesse ambiente. Pega essa luz agora, eu coloco no meio da mesa. Eu não quero ela debaixo da mesa, põe ela no centro da mesa. Põe ela no centro do seu escritório. Põe ela no centro da sua casa. Põe ela no centro do seu trabalho. Eu quero iluminar muitas pessoas ainda. E Deus manda falar para algumas pessoas aqui essa noite, pastor Altair, que Deus já separou algumas almas para ser salvas. E Deus tem contado com vocês para essas almas ser resgatadas. Em nome de Jesus. Eu e você somos chaves de ativação na vida das pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo. Quem escolheu você não foi o homem. Quem te escolheu você não foi o acaso. Quem te escolheu foi o Pai. Aleluia. Verso 2: eleito segundo a presciência de Deus Pai. A palavra eleito significa, vem do grego eclecos, significa selecionado, escolhido. Antes da fundação do mundo, o Senhor escolheu a sua vida, escolheu você para uma grande obra. Ele conta com você para uma grande obra. Não aceite a seta do inimigo, não aceite o desânimo, não aceite os dados inflamados, mas creia que Deus é contigo. Como Deus capacitou os apóstolos, como Deus capacitou Pedro, é o mesmo Deus que capacita a sua vida. Ele quer te encher, quer te encher, quer te encher, até a luz raiar e se tornar dia perfeito. Aleluia. Aleluia. Creia que Deus está cuidando de você nesse processo. Creia que você não está sozinho. Creia, Ele é contigo. Ele é contigo. Aqui vamos ser peregrinos mesmo, irmãos. Aqui vamos ser. Mas se confiarmos no Senhor, Ele garante a vitória para nós. Se a gente fazer como Noé fez, construir um local de santidade, a nossa casa vai andar nesse local de santidade, o inimigo não vai poder tocar, porque as portas do inferno não vão prevalecer sobre aquilo que Deus liberou na sua igreja. As portas não vão prevalecer, meus irmãos, sobre aquilo que Deus já liberou na sua vida. Aleluia. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Aleluia. A palavra presciência, eu achei interessante isso aqui que Deus me revelou. Ela vem, pastor Alexandre, do grego prognoses. E é a mesma raiz da palavra prognóstico. Eleito segundo o prognóstico de Deus. Quando a gente está enfermo, a gente vai na Policlínica de Sarzedo ali,
chego lá tossindo, chego lá espirrando, chego um pouco com febre. O médico vai me ajuda aí, irmãos. Diagnosticar, amém. Com gripe. Vai falar assim, Tiago, o diagnóstico é gripe. Mas o prognóstico para você, vou tratar você com antipirona na veia. Lava o seu nariz com soro. E o prognóstico é que em 3 dias você vai estar curado. Você vai estar melhor. O prognóstico significa assim, resultado esperado na condição que você se encontra. Quando você chegou em pecado para Deus, o diagnóstico era pecado. O diagnóstico era o quê? Perdedor. O diagnóstico era o quê? Inferno. O diagnóstico era o quê? Maldição hereditária. Mas quando você chegou em Cristo e Cristo te resgatou, o prognóstico é vida e vida com abundância. O prognóstico de Deus é te eleger antes da fundação do mundo. O prognóstico de Deus é te fazer embaixador dele. O prognóstico de Deus é te fazer rei e sacerdote. O prognóstico de Deus é te fazer um homem, uma mulher de Deus usada nessa terra. Pastor Alexandre, quando Jesus falou, está consumado. Rabandarabashuriandarabás. O prognóstico dele, aleluia, é vida e vida com abundância para a sua vida, vida e vida com abundância para o seu ministério, vida e vida com abundância para a sua casa. Aleluia, aleluia. A condição, repete comigo essa noite, a condição que eu estou em Cristo Jesus me faz vencedor, porque Ele me elegeu. Aleluia, glória a Deus. E Pedro, ele escreve essa carta, irmãos, com palavras encorajadoras, pastor está aí, palavras avivadas, palavras que geram um ânimo no nosso coração, porque às vezes o inimigo ele aperta ali, Deus permite a provação, Deus permite ali as dificuldades. Você fala, onde o Senhor está? O que está acontecendo? Vem a seta, vem os dados inflamáveis. Mas Deus sempre provê um escape. Deus sempre traz uma palavra de confirmação. Eu sei que nessa noite o Senhor está renovando pessoas, fortalecendo aqui ministérios, trazendo ali viradas de chaves, mudanças, esperança. Porque o evangelho é esse, irmão. Nunca fui eu, nunca fui você. É nós, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ele não te gerou para uma morte, Ele não te gerou para a perdição, Ele não te gerou para a incapacidade, Ele te gerou para uma nova, viva esperança. E Pedro vai aguçar mais, vocês estão guardados pela virtude de Deus. Eu entendo que onde eu pôr a planta do meu pé, o Senhor está comigo, pela sua misericórdia, pela sua graça. Independente de qualquer ambiente, de qualquer situação ou adversidade, onde eu adentrar, onde eu estiver com o meu Senhor, lá estará comigo, me fortalecendo, me usando para ganhar almas. O pastor Alexandre cantou um testemunho tão forte no hospital, Deus usando ele para trazer salvação para as pessoas. Como é forte a vida do cristão, meu irmão, que está alinhado com o Senhor. O Senhor tem falado comigo, peça-me discernimento, eu te darei discernimento. Peça-me sabedoria, eu te darei sabedoria. Porque às vezes falta discernimento, pastor Altair. Às vezes falta discernimento para discernir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O porquê dos nãos, o porquê das lutas, o porquê das adversidades. Eu aprendi com o pastor Alexandre, o não também é de Deus, o não também vem do Senhor. Aleluia. E temos que pedir esse discernimento para o Senhor. Pai, fala comigo. E quando Deus discernir para você a situação, você vai encontrar paz no seu coração. Mediante a dor, mediante a luta, mediante a dificuldade, você vai estar selado pelaquela paz que excede todo entendimento. É essa paz que Pedro estava ministrando para aquele povo que estava disperso, pastor Altair.
E se a gente for entender essa carta de Pedro aqui, ele vai dar instruções aqui maravilhosas para os pastores, para os casais, para os jovens. Te convido essa semana, meu irmão, no seu devocional, lê 1 Pedro. Vai te fortalecer. O seu ministério, a sua vida pessoal, o seu casamento. Vai ser uma bomba de avivamento para te encher de dentro para fora, para te fortalecer. Os últimos dias não tem sido fácil, pastor Altair. A gente sente um peso no mundo espiritual. A gente sente. O inimigo ele tem, aleluia, tentado contra os filhos de Deus. Mas eu creio que é uma promessa, meu irmão. Eu creio que aquele que me guarda não dorme. Tenho visto muitas retaliações. Tenho visto muitas batalhas espirituais. Tenho vivido isso na minha vida pessoal. Mas estou firme com o Senhor Jesus. Pela graça que Ele me chamou. Pela revelação que Ele tem me mostrado, meu irmão. Eu não abro mão do meu Jesus, não. Eu não abro mão do ministério que Ele confiou a mim, não. Eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão do ministério. Eu confio no Senhor Jesus Cristo. Não te gerou para uma reprovação. Ele gerou você para uma nova e viva esperança. Uma nova e viva esperança. Aleluia. Falando em gerar. Eu falei para os irmãos em Mateus 1. Aleluia. Se abrir, fica à vontade, irmãos. Vou ler um pouquinho aqui. Sobre gerar. O Senhor falou comigo. Aleluia, Jesus. Tu és bom. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Mateus capítulo 1. Vamos ler do 18 ao 23, amém? Fala aqui da linhagem divina de Cristo. Algo que o Senhor falou no meu coração com uma certa potência. Creio que você vai entender essa noite. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Pensando nele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela está sendo gerado do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Pedro vai falar nessa carta aqui, pastor Altair, que a gente está vivendo tudo aquilo que os profetas profetizaram. Profetizaram a salvação dos gentios, a união de judeu com gentio. Profetizaram a vinda de Cristo, sobre a linhagem de Davi, com o rei não teria fim. Mas eles ficavam imaginando como é que seria isso. Pedro fala pela revelação do Espírito, ficava se indagando como seria aquilo. Mas eles profetizaram para nós viver esse momento, para você viver esse momento. E nos últimos dias ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, para você profetizar, para você sonhar, para você ganhar almas. Ele daria para você talentos, para você ministrar a palavra, para você louvar, te daria canções, te daria revelações, colocava um som de pastor na sua vida. Esse momento foi profetizado. Mas Deus escolheu duas pessoas, pastor Altair, no ápice dessas profecias, para participar daquilo que ia ser gerado, irmão Saulo, a consumação daquilo. Deus escolhe uma mulher chamada Maria, Deus escolhe um homem chamado José, e Deus fala: José é um homem justo, porque ele creu na palavra que o anjo liberou para ele. Mesmo sendo justo, mesmo entendendo aquilo que está sendo gerado, pastor, ele não quis atrapalhar e falou: eu vou tirar meu pé, eu vou sair fora, eu não quero ver isso aí, eu não sei, eu não tenho parte com isso não, deixa eu sair em secreto. Mas Deus conhecia o coração de José,
pastor Alexandre um anjo para falar com ele. Aquilo que está sendo gerado, José, é do Espírito Santo. Deus não levanta um homem errado, não, pastor. Deus te levantou porque você é um homem de Deus, meu amigo. Eu quero declarar essa noite: o Senhor te levantou porque você é um homem de Deus. O Senhor te levantou porque você é um homem de Deus. O Senhor te levantou porque você é uma mulher de Deus. Cada um aqui essa noite, quem levantou foi o Senhor, porque vocês são homens e mulheres de Deus. Aleluia! O anjo Gabriel fala com Maria. Ela fala: não, eu nunca conheci homem. Vai ser gerado você, vai ser pelo Espírito Santo. Vai descer ele sobre ti. Pela sombra dele, aleluia, você vai conceber. Deus escolheu duas pessoas que tinham fé, mesmo sem entender o processo. Estava vivendo aquilo que os profetas profetizaram. Aleluia! Eu quero declarar essa noite, meu irmão, nesses últimos dias, não fique de fora daquilo que Jesus já gerou. Eu falo isso com a minha alma sangrando. Eu falo isso com a minha alma sangrando. Não fique de fora daquilo que Deus já liberou na sua vida. Aleluia, Jesus. Não fique de fora. Creia, porque Ele capacita. Creia, creia. Creia, creia, creia. Aleluia. Deus tem contado com você. Deus tem contemplado os seus dons, a sua liderança, o seu ministério. Ele conhece, Ele não abandonou, Ele está perto, aleluia. Entenda o momento, entenda o processo de ser num ambiente e espere a boa vontade da mão do Senhor. É o que o Senhor tem falado para mim, pastor Thay. Eu creio que quando Ele fala para o pregador, Ele não fala só para o pregador, Ele fala para a igreja. Não fique de fora que Deus está gerando, meu irmão. Tenha fé, abrace o processo. Quem tem gerado é o Espírito Santo. Pedro vai falar de novo de geração. Ele não te gerou, aleluia, para uma nova e viva esperança. Ele fala aqui no versículo 2, aleluia. Eleitos pela presciência do Pai, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. A gente vê aqui a Trindade trabalhando. A gente vê aqui o Pai te escolhendo você. A gente vê o Espírito Santo santificando a sua vida. A gente vê o sangue de Jesus te comprando, te selando e garantindo a vitória. Deus conta com você. Deus vai levantar pessoas para te ajudar também. Ora o Senhor cada dia, Senhor, no meu trabalho, levante homens de Deus, levante mulheres de Deus, que vai ser fortalecimento para a minha vida. Essa semana Deus está falando no meu coração que vai levantar pessoas, para ajudar pessoas que estão aqui, pastor, está aí. No trabalho, no dia a dia, o Senhor vai enviar pessoas. Aleluia. E vai te enviar também para ajudar pessoas. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Não fique de fora daquilo que Deus está gerando. Faça como Deus falou para Josué. Seja forte, seja corajoso. Desembanhe a sua espada e vai pelejar. Porque quem garante a vitória é o Senhor Jesus. Quem peleja no casamento, quem garante a vitória é Jesus. Quem peleja no ministério, quem garante a vitória é Jesus. Quem peleja no trabalho, quem garante a vitória é Jesus. Aleluia! Use as ferramentas. O Senhor confiou a você. Aprenda a discernir os ambientes. Vai ter tempo de provação, como o povo de Deus também estava em provação, em cativeiro. Outros impérios governando. E Deus mandando o povo cristão ser obediente. Até outras línguas aprenderam a falar. Mas depois usou também para ganhar almas. Use, extraia o melhor de Deus para a sua vida. Há uma fonte inesgotável. Há uma fonte que não tem fim. É a palavra do Senhor, que é a comunhão com você e com Deus. Um
homem que tem comunhão com Deus, pastor Altair, o homem que santifica a sua vida, a mulher que tem comunhão com Deus, a mulher que santifica a sua vida, vai ser uma arma potente na mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No verso 5 vai dizer assim: que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último dia. Pedro está falando que tinha um poder guardando aquele povo. Pedro está falando, aleluia, que Deus não tinha esquecido. Pelo contrário, a gente for pesquisar a história, anos depois, toda aquela região ali se torna cristã, através de Constantino. Era um cristianismo genuíno. A gente sabe, pastor, que Deus sempre levanta os seus para trazer o verdadeiro. Então, irmãos, não há problema nenhum maior que o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há adversidade maior que o nosso Deus. Confie no Senhor, descanse no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, tem nos capacitado, nos fortalecido. O Senhor me fez lembrar de Jó. Quando Pedro fala, vocês estão guardados pela virtude de Deus. A Bíblia vai falar de um homem chamado Jó. A gente conhece a história de Jó. Sabe que era um homem rico, um empresário bem sucedido, era um pai de família que pagava preço para os seus filhos. A Bíblia fala que Jó acordava na madrugada e falava assim: vou sacrificar para os meus filhos, oferecer sacrifício a Deus para os meus filhos. Pois eu estou pensando aqui no meu coração: será que eles pecaram contra o pai? Será que eles pecaram contra Deus? Jó ali oferecia sacrifício para os seus filhos. A Bíblia vai falar que houve uma reunião no mundo espiritual. O Senhor sentado no seu trono de justiça e graça, os seus anjos, e vem também o inimigo. Deus fala: de onde você vem? Ele fala: eu vim de rodear a terra. E a parte que eu acho mais interessante, irmãos, Deus fala: vixe lá meu servo Jó, reto, temente, íntegro, se desvia do mal. Deus celebrando o caráter de Jó. Satanás fala: claro, você cerca ele. Eu achei muito forte, irmãos. O inimigo fala assim: você cerca ele. O inimigo estava declarando assim: eu andei na terra toda, eu andei naquele mundo ali, estava debaixo do pecado da morte, que Adão entregou na mão de Satanás. No mundo onde a morte reinava, no mundo onde Satanás reinava, havia um, pastor Altair, aleluia, havia um homem, aleluia, havia um homem que confiava no Senhor. E o homem ou a mulher que confia no Senhor, que foge do pecado, esse é o homem que Deus vai celebrar o seu caráter. Vixe lá, meu pastor Alexandre, em meio às lutas, continua firme comigo. Vixe lá o pastor Altair, vixe lá cada irmão que está aqui nessa noite. Estão perseverando em mim, confiando em mim. Aleluia! Jó nem imaginava que havia uma batalha no mundo espiritual. Eu ministrei isso aqui uma vez, pastor. Aleluia. A qual o inimigo falava: ele te serve porque você dá tudo para ele. Deus fala: não, ele me serve porque ele me ama. Ele tem temor. Então a santidade, ela brinda a nossa casa, meu irmão. Quando você clama, Pedro estava falando para esse povo, não com essas palavras, pastor Altair, mas basicamente isso. Continua no ensinamento que Jesus ensinou. Continua santificando, continua honrando cada um, respeite as autoridades, viva em santidade, viva em oração, viva em súplica, porque em vós há uma virtude, vocês estão guardados por essa virtude. Não é essa cultura pagã, não é uma cultura que não agrada a Deus, é uma cultura vindo do alto, não é um padrão do mundo, é um padrão eterno. Nos últimos dias a gente vê o inimigo tentando, irmãos, desconstruir tudo aquilo que Deus levantou na palavra dele. Deus manda para a gente permanecer na palavra dele, permanecer firme com ele, porque a santidade de fato vai blindar a sua casa. Eu não estou dizendo que a santidade não vai deixar você passar luta. Eu não estou dizendo aqui que a santidade vai deixar você de passar a dificuldade ou perdas, mas a dificuldade, aleluia, a santidade vai brindar a sua vida e te dar caráter e poder de filho de Deus. Entende isso essa noite?
Deus celebra o seu caráter. Deus celebra toda vez que você corre do pecado, toda vez que você também confessa o seu pecado, confessa as suas falhas. Deus celebra. Nesses últimos dias eu quero declarar, meus irmãos, não dê crédito para aquilo que o inimigo tem feito. Confie na soberania de Deus. Se eu fosse dar crédito por tanta prova, tanta diversidade, o pastor está aí. Não, meu irmão, eu confio na soberana de Deus. Eu confio na glória soberana de Deus. Eu confio na soberania de Deus. Aleluia. Eu quero declarar essa noite que eu e você, a nossa casa, a nossa família, o ministério COGD está guardado, respaldado pela glória soberana de Deus. Aleluia. E nessa semana a sebe de Deus, a proteção do Senhor, cubra mais e mais a sua casa. Não só no mês de abril, mas maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até que Ele venha, a proteção do Senhor. Não sei para onde você vai depois desse culto, se é para sua casa, se é para outra cidade para trabalhar, eu não sei se você vai viajar para outro estado, aonde você estiver, eu sei que o Senhor está contigo. Aleluia! Nos gerou, pastor Altair, para uma nova e viva esperança. Andeis em santidade. Aleluia! É isso que Pedro fala, sede santo porque eu sou santo. A santidade significa separação, meu irmão. Deus te chamou para ser peregrino mesmo, estrangeiro, como foi louvado aqui. Não somos daqui. E muitas vezes a gente pensa que somos daqui, mas não somos, pastor. Somos do céu. Estamos aguardando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. Estou aguardando, aleluia, um novo nome, um novo corpo, um novo céu, para reinar com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois eu sei, irmãos, que estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Então construa assim um ambiente de santidade. Pregue sim a palavra do Senhor. Viva sim tudo aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Faça sucesso, prospere, cresça. No seu empreendimento, no seu trabalho, no ministério. Mas viva tudo aquilo que Deus estabeleceu para você antes da fundação do mundo. Aleluia! Não abra mão, não negocie com os padrões do mundo. Viva aquilo que Deus te chamou para viver. Buscai o reino de Deus e a justiça, meu irmão. Aleluia. E as demais coisas serão acrescentadas. O verso 6 vai dizer assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estáis um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece, é provada pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando aqui, ó, está tendo dificuldade, está tendo diversidade, estão zombando da sua família, falando que sua família é careta, que sua família só adora um Deus, que sua família só tem um relacionamento. Se relaciona com outros homens, com outras mulheres, mas um honra o outro. Estão zombando do seu padrão, estão zombando da sua cultura. Mas permanece firme naquilo que Jesus tem ensinado. Essas adversidades, pastor Altair, essas tribulações, não é para a morte, mas é para forjar o seu caráter, te preparar na caminhada. Eu nunca vi um cristão sem dificuldade. Nunca vi um crente sem problema. Aleluia. É o Senhor forjando você. É o Senhor te passando na forja dele, para que depois venha achar louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então creia no processo que Deus estabeleceu para você, irmãos. Nessa luta a gente vai ter diversidade, sim, vai ter problema, mas quem garante é o Senhor. Quem gera aquela paz que ninguém entende é o Senhor. Quem traz aquela providência quando você acha que não tem saída é o Senhor. Quem usa a sua boca, aleluia, como canal de bênção
Quando você abre com fé, é o Senhor. Eu quero declarar essa noite: você é boca de Deus. Você é peregrino aqui nessa terra. Deus não te levantou para viver os padrões e os moldes desse mundo. Deus te levantou para ser filho de Deus. Você é luz, você é sal da terra. Deus não te levantou para ficar escondido. Essa luz vai brilhar e vai raiar mais e mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido você a ficar de pé, amém? Glória a Deus. Vou chamar o ministério de louvor, amém? Está louvando um louvor abençoado aqui. Vamos quase encerrando já, irmãos. Uma palavra de avivamento, uma palavra de esperança. Nessa noite eu estou aqui como um profeta do Senhor. Você não está sozinho, Deus é contigo. Aleluia. O padrão desse mundo não rege a sua vida. Quem te governa, quem te guia é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mundo nenhum vai comprar aquilo que o sangue de Jesus já comprou e já fez na sua vida. Aleluia. Uma nova história. Aleluia. Um novo começo. Para você que, aleluia, que conhece Ele, ande mais na revelação com Ele. Quem te escolheu foi o Pai. Quem te santifica é o Espírito. E quem te comprou foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não negocie isso. Quero te convidar a adorar comigo agora essa noite. Adorar com os irmãos. É o Senhor que nos capacita, Senhor. Aleluia. Que haja assim mais e mais santidade na sua vida. Que haja mais e mais louvor, honra e glória. Glória a Deus. Pois o noivo vem, é chegada a hora, aleluia. Oh, aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, na casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele
Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem. Aumente o som da sua voz e declare: Yeshua, yeah. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus, o céu vai aparecer. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será mas a igreja Aleluia. em breve Jesus do céu vai aparecer. Aleluia, Deus. Toda língua, mas a igreja Aleluia. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros, como um coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Cerca a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que entre vós foi evangelizada. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia, 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 aleluia. Em breve Jesus do céu vai aparecer. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas aí Será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. mas aí Nossa esperança está em Jesus. Pois de uma coisa sabemos e temos certeza: Ele vem para nos buscar. Se você quer nessa mensagem que você é uma viva esperança, que você está guardado pelo poder do Senhor, exalte o Senhor com as palmas, amém? Pastor
Pai. Obrigado. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Que Deus em Cristo Jesus continue falando aos nossos corações. Deus continue te abençoando, viu? Tiagão, a você, sua casa, sua parentela, em nome de Jesus, amém? Palavra rema aos nossos corações essa noite. Tenho certeza que aquele que abriu o seu coração entendeu que Deus está falando conosco aqui nessa noite, amém? Irmãos, só lembrando, terça-feira agora nós temos o ensino da palavra do Senhor. Às 19h30 temos oração. Às 20 horas, ensino da palavra do Senhor, amém? E nós estamos abordando um tema muito importante. E eu queria te convidar a você estar aqui às 19h30 orando e às 20 participando do nosso estudo da palavra do Senhor. Amém? Tem sido bênção. E o Senhor, Ele tem aberto os nossos corações de entendimento para muita coisa. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a presença dos nossos irmãos que estão nos visitando pela glória do nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos, cubra a sua fronte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz, de agora para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz, que o Senhor abençoe a todos, em Cristo Jesus.